As figuras autoritárias da história sempre pensam que têm tudo sob controle o tempo todo, mas não é bem assim. Uma análise da revista O Antagonista mostrou uma trama sofisticada entre Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Collor de Mello e Alexandre de Moraes, numa estratégia que poderia ser, vamos dizer, uma forma de cortina de fumaça e abertura de precedentes. A estratégia foi posta: abrir precedentes contra o Bolsonaro, criar uma cortina de fumaça. Só que tudo virou um verdadeiro tiro no pé. Não deu nada, mas absolutamente nada do jeito que eles tinham planejado. É o que diz a revista O Antagonista. E ainda vamos debruçar sobre esse caso do Fernando Collor de Mello. Afinal de contas, qual o intuito do Fernando Collor, né? Resgatar uma múmia lá das catacumbas, resgatando a Lava Jato e colocando ele na prisão agora. Qual é o verdadeiro intuito? O que o STF quer com isso? O que o governo Lula quis com isso? Nada em Brasília acontece por acaso. Tudo tem uma articulação política por detrás disso. E a gente vai analisar isso agora. Talvez um dos editoriais mais importantes dos últimos dias. Eu queria que você prestasse muita atenção nesse editorial, tá bom? Só não esquece de se inscrever no canal, curtir, né? Quando você curte, o YouTube aqui entende que o conteúdo tem relevância, ele manda mais pessoas, tá? Para mais pessoas. Outro ponto também que eu quero falar com vocês, eu estou dedicando esse editorial aqui ao Mário Neto. O Mário Neto foi lá no meu Instagram, para quem quiser acompanhar, vai lá, Dr. Sandro Gonçalves, acabei de postar um vídeo lá agora. E o Mário Neto fez um comentário pertinente demais. E eu quero ler esse comentário e debater isso aqui com vocês. Fechou? Bora começar? Então vem comigo. Olha só, não é novidade para ninguém que o governo Lula está à deriva. E vocês lembram que eu falava que eu sempre fui fã das capas e dos editoriais da revista Veja, né? Agora, com a inteligência artificial, o negócio fica mais interessante ainda e já começou. Eu tô sentindo o cheirinho de déjà vu, o cheirinho de impeachment, um cheirinho de Lula fora da presidência. Olha essa capa da revista Veja. Escândalo do INSS frustra roteiro otimista de Lula e amplia problemas, né, do governo. E aí eles colocam aqui, né, uma matéria falando que isso foi uma bomba no colo do governo. E aí o Lula navegando numa tempestade, num campo minado, né, num mar cheio de minas explosivas, inflação, INSS, anistia, reeleição, ou seja, tudo problemas gigantescos que o Lula vai ter que passar mais para frente. Mas não vai conseguir. Ele vai deixar só um legado de destruição para o Brasil e até para o próximo sucessor, né, que provavelmente o Ciro Nogueira aposta que seja o Haddad, que vai ser o candidato da esquerda, porque o Lula já era, né, já era. Só que isso aqui chama um ponto interessante, o escândalo do INSS. O escândalo do INSS trouxe de volta uma figura, vamos dizer assim, não muito benquista, que vamos dizer com todas as letras que amaldiçoou a nação brasileira desde o momento que essa figura entrou na política. Eu estou falando do Fernando Collor de Mello. O Antagonista, e essa não é a matéria principal, mas o Antagonista também fez uma matéria dizendo o seguinte: caso Collor roube muito, passe 15 anos impune, seja condenado e vá para casa. Vocês estão sabendo que o ministro Alexandre de Moraes deu a prisão domiciliar para o Collor, resgatou o Collor da catacumba do inferno, resgatou a Lava Jato para servir para o Collor, aplicou uma sentença no Collor para ele ser condenado por anos e anos e mandou ele, sabe para onde? Para onde você queria ser preso. Eu garanto que você talvez gostaria de cumprir a pena no lugar do Collor. Eu vou mostrar uma reportagem aqui da Globo para vocês, tá? Da galerinha da Globo. E aí vocês vão me dizer, dependendo da situação, eu acredito que você até trocaria de lugar com o Collor para cumprir a pena. Olha isso aqui. A gente mostrar também uma outra coisa, havia essa expectativa, agora tem a realidade, né? O Collor sai daquela área industrial, de presídios, onde também nós estávamos, e agora vem para Beira-Mar, aqui de Jatiú, que é o bairro mais caro, mais valorizado. Ele tem, vou mostrar agora com Augusto César, ele está aqui, ó, nesse edifício onde ele mora, na cobertura, tem mais de 600 metros quadrados,
São 5 suítes e aí a gente vê até o ar-condicionado central. Ele está vindo para cá por uma questão aí que a PGR, Procuradoria-Geral da República, deu um parecer favorável, assim como também o Alexandre de Moraes, o relator, o desembargador, ministro e relator desse processo, também autorizou que ele cumpra essa prisão domiciliar. Eles alegaram e conseguiram comprovar, os advogados de Fernando Collor de Mello, que ele tem o Parkinson. Esse diagnóstico é desde 2019. Nós vimos, então, esses documentos que foram apresentados pelos advogados. E também tem aquele transtorno bipolar e também a apneia do sono. Por causa disso, ele veio para cá ontem, depois de passar 7 dias no presídio de segurança máxima, o Baldomero Cavalcante. A apneia do sono é a narrativa para mandar o Collor para casa. Vem cá. Você tem noção do que é 600 metros quadrados? A minha casa tem quase 500 metros quadrados. É uma mansão, tá? Não vou negar para vocês. É enorme. Só a sala é gigantesca. Tipo assim, às vezes para limpar aqui precisa de 2 pessoas para limpar. Um apartamento numa área nobre com 600 metros quadrados é uma mansão dentro de um prédio. Vocês têm noção? Na área mais nobre de Alagoas. Cara, fácil, né, dentro de uma análise aqui, de 15 milhões para frente. É a cadeia que vai punir severamente um cara que arregaçou o Brasil. Ah, você tá de sacanagem. Vai poder ter funcionários, vai ter empregadas, vai receber até visitas íntimas a hora que ele bem entender, vai ter Netflix, vai ter os melhores manjares e lanches, pode andar dentro do apartamento, usar as áreas de lazer. Um dia ou outro, alguém vai fazer uma visitinha grossa, ele pode até dar uma olhadinha na praia, de frente para o mar. Que punição é essa, meu Deus? É o Brasil, né? Essa república de bananas aqui. Mas vamos lá. Qual que é a matéria que eu quero tratar com vocês? É essa aqui, ó. Análise. A suposta relação entre a prisão de Collor e o escândalo do INSS. Essa matéria é do Felipe Moura Brasil, e ele disse o seguinte, ó, a narrativa é verdadeiramente plausível, dada a aliança entre Moraes e Lula, mas não para de pé. Talvez ela não pare de pé porque o tiro saiu pela culatra. Né? Então, entendendo a publicação do Felipe Moura Brasil. O que ele falou? Ele falou o seguinte, tem uma narrativa, né? E que não é dos bolsonaristas, é uma narrativa que tomou corpo, porque ninguém, é o que eu argumento, ninguém entende como que o Lula tirou, como que o Moraes tirou o Collor das catacumbas da profundeza para dar uma condenação e mandar ele para a mansão dele para cumprir pena. Por que isso aconteceu? Até validando a Lava Jato. Segundo o Felipe Moura Brasil, foi para tentar estancar a sangria, né? A narrativa é que foi para tentar estancar a sangria do INSS. Vamos deixar muito claro aqui quem é o responsável pela sangria do INSS hoje, pelo escândalo do INSS vir à tona, a imprensa. Jornal Metrópolis. O Jornal Metrópolis fez uma série de reportagens, mas tão bem estruturadas, que ela meio que intimou a Polícia Federal a agir. O Lula errou. Eles viram que poderiam tentar jogar isso para cima do Bolsonaro, mas não colou. Então, o que acontece? Vem Alexandre de Moraes criando uma coisa que ele aproveitaria de 2 formas. Criaria uma cortina de fumaça para o escândalo do INSS que o Lula está enfrentando e abriria precedentes para pegar o Bolsonaro. 2 coelhos com a cajadada só. Só que o tiro saiu pela culatra. Ao determinar a prisão do Collor, que seria para abafar os escândalos do INSS, primeiro, ele não abafou em nada do caso dos descontos e das fraudes que aconteceram com os aposentados. Se o intuito era criar uma cortina de fumaça, né, extra, igual essa aqui que vocês estão vendo, uma cortina de fumaça extra, não resolveu não. Né? O escândalo do INSS foi tão forte que chegou, né, a estruturar aí uma CPMI ou uma CPI que pode estourar no colo do Lula a qualquer momento. É fato. O segundo, cara, reforçou a legitimidade da Lava Jato. Porque o Lula indicou todos os políticos e todos aqueles da ala
petista, esquerdista, que estavam vinculados aos ministros do STF, foram abonados. O Collor, que foi um presidente que não indicou nenhum desses ministros que estavam aí, foi o único condenado. Ou seja, ele reforçou a estrutura de que o STF age parcialmente para blindar quem indicou eles, que a corte é amplamente política e que quem não é da turminha, da panelinha, vai ser condenado e que para esses a Lava Jato serve. Ela trouxe de volta também, o terceiro ponto, o debate público sobre a responsabilidade do Lula no escândalo do Petrolão, do Mensalão, da BR Distribuidora, entre outros. Por quê? Porque o Lula foi inocentado porque a Lava Jato não prestava. Agora, a Lava Jato presta e o Collor foi condenado com trânsito em julgado, sem mais possibilidade de recurso. Acabou. O Collor já está na mansão dele, cumprindo pena. Já está pronto. 4. Ela não surgiu da noite para o dia, já que a investigação iniciada não começou agora. Desde 2014, época de quem? Da dona Dilma, já tinha denúncia, tá, contra as fraudes do INSS, que em 2015 virou denúncia do Procurador-Geral da República. Em 2015 teve denúncia contra as fraudes do INSS. Então como é que você vai falar que começou no governo Bolsonaro? O governo Lula, quando fala que começou em 2019, ele simplesmente está espalhando fake news. Porque começou em 2014. E aí adivinha quem que era a presidenta de 2014? Dilma Rousseff. Então de lá para cá, mostrou que não é o governo Bolsonaro. Isso aqui não respingou em nada no governo Bolsonaro. Respingou, ou melhor, lameou, jogou merda no ventilador todo e voltou tudo na cara do Lula. O Lula ficou desesperado. É fato. E aí a gente entra em alguns pontos. Prisões acontecendo no Brasil, né? O caso do Fernando Collor de Mello. Eu trouxe a minha seguinte análise, tá? E é aqui que vai entrar a discussão aqui sobre uma eventual prisão do Bolsonaro. O caso Fernando Collor de Mello foi para matar dois coelhos. Tinha, sim, um intuito de tentar jogar uma cortina de fumaça sobre o caso do INSS, afinal é um ex-presidente sendo preso, e ex-presidente aliado de quem? Do Bozo, né? Como eles dizem, do Bozo. Então, vamos mandar aqui a imprensa gralhar aí que um aliado do Bozo foi preso por corrupção. O Bozo é corrupto. Cara, o escândalo do INSS é gigantesco. Não deu para abafar. Então, ele não conseguiu cumprir o ativo dele. O segundo intuito, que era do STF e do Lula, abriu um precedente. Eles querem julgar o Bolsonaro agora. Então, o Collor, ele entrou com um recurso. E esse recurso foi negado pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo que esse recurso não pode ser impetrado mais e por isso o Collor foi para a cadeia. Um caso onde um recurso de um ex-presidente foi negado. Para quê? Para o recurso do Bolsonaro, agora com o Fux dando divergência, caso impetrado, seja rejeitado também. Olha a malandragem. Os caras colocaram o Bolsonaro na primeira turma, que só tem indicado por petista. Todos são indicados por petista. Não imaginavam que o Fux sairia da maré, que ia dar um voto de divergência, um possível voto de divergência. Então, com base nisso, agora eles estão com medo do Bolsonaro aproveitar um recurso. O que eles fizeram? Disseram, no caso Collor, esse recurso não vale mais. Segundo, o Lula foi preso dentro de uma cela especial lá em Curitiba, dentro da Polícia Federal. Tinha televisãozinha, a Janja ia visitar ele, belezinha. O Bolsonaro, não. Por quê? Porque o Collor também não foi. O Collor foi para prisão comum. Então são duas narrativas aqui, tá? São dois precedentes. Acabar com o recurso para o Bolsonaro ser condenado. Ainda ficou feio a hora que eu baixei uma aqui, né? São duas narrativas. Uma, condenar o Bolsonaro, né, sem direito a recurso, para que o STF ainda ponha ele na cadeia a partir de 2025. E em 2026 ele esteja fora do jogo. O Barroso falou isso em audiência. E o segundo, mandar ele para prisão comum. E aí nós temos o caso do Braga Neto, né? 140 dias preso com base em algo já desmentido, 50 dias além do prazo legal de 90 dias, sem ocorrer uma renovação oficial. Enquanto isso, assassinos e traficantes são soltos imediatamente. O caso Braga Neto serve para te mostrar que ele é um general
que lei não serve mais, desde que o STF não queira aplicar, e que ele foi preso por uma narrativa já desmentida, já passou do prazo. Mas o Braga Neto está preso numa cela especial, tá? Dentro do quartel militar. E aí é que entrou a parte que vocês participam, tá? Isso aqui foi lá no meu Instagram. Então, quem quiser fazer comentário lá no Instagram, Dr. Sandro Gonçalves, entra lá no Instagram e começa a me seguir. Tô começando a postar vídeos todos os dias lá. Eu tô largando vocês sem vergonha, tá? Dr. Sandro, em seus comentários, o senhor tem dito que o caso Collor seria com o objetivo de colocar Bolsonaro preso em cela em um presídio comum. Mas veja, o senhor deve ter esquecido que existe uma diferença muito importante. Bolsonaro é capitão aposentado e não pode ser detido ou preso em presídio comum. Veja que os generais não estão em presídio comum. Seria este o tratamento a ele se fosse preso. Então, os generais que ele fala, no caso o Braga Neto, o Heleno e os demais aí, né? O Heleno não está preso, se eu não me engano, né? Não estão em presídio comum. Seria este o tratamento a ele se fosse preso. Veja, tudo é possível hoje em nossa atual situação de situação de decisões jurídicas. Sim, mas nós, militares, não iriam aceitar uma situação dessa. Aí é a questão política, tá? Não iriam aceitar uma situação dessa, pois seria esticar por demais a corda. Então, minha opinião é que o senhor deveria reformular suas previsões, levando em conta essa informação esquecida. Ele é militar. Não se coloca militar, mesmo da reserva, em prisão comum. Me perdoe a observação, não, pelo contrário, não te perdoo, não, te agradeço, tá? Esse tipo de observação é muito importante para a gente poder entender o debate público, muito, muito pertinente, e é importante esse tipo de debate mesmo, tá? Porque realmente a gente que tá aqui como aplicador de direito, às vezes a gente esquece alguns pontos e a gente erra. Mas vamos entender este caso. Não é o caso. O Bolsonaro vai para a prisão comum e você vai entender o porquê. Vamos lá. Primeira coisa, a situação militar do Bolsonaro. A mídia, nojenta como sempre, espalhou milhares de mentiras que Bolsonaro foi preso porque era um péssimo militar, por insubordinação e que foi expulso do exército porque queria colocar uma bomba dentro dos quartéis. É a maior mentira de todos os tempos. O Bolsonaro, ele escreveu um artigo. Olha para a revista Veja, tá? Para a revista Veja. E nesse artigo da revista Veja ele falava que os salários dos militares eram muito baixos. Com base nesse artigo, começou a criar um movimento de descontentamento dentro do Exército Brasileiro. E aí, alguns militares foram pegos com um suposto plano de talvez colocar uma bomba dentro do quartel do Exército. O que acontece? O Bolsonaro foi preso para se discutir o artigo que ele escreveu. O artigo que ele escreveu como insubordinação contra o Exército. Não tem nada dessa história de bomba. Tanto é que a cúpula militar rejeitou, absolveu o Bolsonaro. Então o Bolsonaro nunca foi condenado por pôr bomba. Mentira da imprensa e dessa esquerdalha é nojenta. O que aconteceu? O Bolsonaro foi para a reserva, sim. Mas ele foi para a reserva depois que ele deu repercussão, né? Os militares viram no Bolsonaro uma figura que defenderia sua classe e ele foi eleito vereador no Rio de Janeiro. Então, automaticamente, ele passou para a reserva. Tá? Então, ele é capitão reformado do Exército por ter entrado para a política e virado vereador. E aí eu tenho a Lei 6.880, e essa Lei 6.880, ela trata especificamente dos militares, e onde ela diz que eu tenho a situação de atividade e de inatividade. Eu tenho o artigo 3º e o artigo 94, né, que diz que os militares da reserva, quando convocados, podem reintegrar-se, e isso aí dá a interpretação, o Supremo Tribunal Militar já entendeu, que o inativo ele não está integrado mais. Mas se convocado, ele pode se reintegrar. Então, para fins do Superior Tribunal Militar, ele é só um civil. Tá? Ele é só um civil. Então, prisão militar da reserva, onde cumpre. O STJ e o Superior Tribunal Militar já têm entendimento de que não há ilegalidade nenhuma. Isso aqui não é o STF que criou agora para pegar o Bolsonaro, tá? Não há ilegalidade nenhuma em determinar o cumprimento de pena por militar da reserva em presídio comum, quando julgado pela Justiça
por crime comum, tá? Então, crime de atentado violento ao Estado Democrático de Direito, balela, qualquer um pode fazer, não é um crime militar, tá bom? Então, resumindo aqui, tá? O que pega na discussão aqui é se o Bolsonaro poderia cumprir pena dentro, né, de um presídio comum ou num quartel militar. E por ser da reserva, por óbvio, ele pode cumprir pena num presídio comum. Mas ele não é só um militar. Ele é ex-presidente. E aí tem a questão da cela especial para ex-presidente. É aqui que eles querem tirar. Tá? Presta atenção. É aqui que eles querem tirar. Não tem nada a ver com prisão militar ou prisão comum para Bolsonaro, capitão do Exército. Tem para presidente, ex-presidente da República, prisão especial como o Lula ou prisão comum como o Collor. Eles querem mandar para prisão comum. Tá, Sandro, mas e o Braga Neto? O Braga Neto, ele tá cumprindo pena lá dentro do presídio, dentro do quartel militar. E o caso do Braga Neto? Peraí, o Braga Neto não foi condenado. Nós estamos falando da prisão depois da condenação. Tá? Depois da condenação. O Braga Neto está preso injustamente numa prisão preventiva. E aí, o decreto 1001, que também trata, né, do Código Penal Militar, no artigo 9º, ele fala, né, que são só crimes militares, aqueles definidos em lei, que são crimes dentro da função. E o artigo 295 do Código de Processo Penal, ou melhor, do Código Penal, de Processo Penal, artigo 295, se eu não me engano, ele fala o seguinte, ó, tem direito à prisão especial antes do trânsito em julgado, ou seja, enquanto é prisão preventiva, aí sim eles têm direito a ficar dentro do quartel militar. Os oficiais das Forças Armadas e os militares de Estado, tá? Então, neste caso, eles têm direito, porque é prisão preventiva. Então, na prisão preventiva, você fica em quartel, tá? Você fica no quartel militar. Mas depois do trânsito em julgado, por crime comum, vai para presídio comum se for da reserva. É isso, tá? Então, a legislação é essa. Então, o que fizemos com o Collor aqui, a análise, é de que o Collor foi um precedente para ex-presidentes. Para militares, é muito simples. Se é prisão preventiva, vai reserva ou ativa, preventiva vai pro quartel. Se é prisão definitiva, se é da reserva e o crime não é propriamente militar, não é crime comum, vai para presídio comum. Se o crime é militar, vai para prisão em quartel. Tá? Então, no caso do Bolsonaro, é crime comum, Bolsonaro não iria para o presídio comum, mas como ex-presidente ele teria direito à cela especial, o que o STF acabou de revogar. Com o Collor, mandou do Collor para a mansãozinha dele, tá? Lá para aquela prisãozinha pequenininha de 600 metros quadrados dele. E aí, para aí a discussão toda em cima desse caso, tá? Deu para ser claro? Sei que foi chato pra caramba esse vídeo, né? Um vídeo cheio de aula de direito, mas não era o meu intuito. Eu tentei explicar assim de uma forma que você entenda. A discussão aqui do caso do Collor é sobre ex-presidentes e não tem nada a ver com militar. A questão do militar já é superada. Se você é da reserva, crime comum, prisão comum. Se você é da ativa, prisão militar. Se você é da reserva, crime militar, militar também, tá? Beleza? É isso, tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Daqui a pouquinho a gente tá de volta às 4 horas com vocês. Abraço.